Oi, Olá, tudo bem? eu tô bem, tu tá bem? Tudo tranquilo? Eu tava pedindo, cadê o Luciano que não me... E tu sabe que eu não tinha percebido lá em cima no ao vivo, eu estava olhando nos outros Ah, lugares que tu pudesse me chamar, mas faz parte, eu sou atrapalhado mesmo, até deixei cair o ai, telefone. então tá bem, então tá bom. Ai, Luciano, assim, ó, muito obrigada por ter aceitado o convite, de coração mesmo, muito obrigada mesmo por ter aceitado, tô Hum, super feliz, até porque as lives estão chegando ao fim, elas estão, assim, aham, né, não vai ser, não vão ser eternas, né, então, assim, tu tá claro. fechando fechar um ciclo, né? E que bom que tu fez parte desse ciclo. Fico bem feliz mesmo. E eu Obrigada por ter agradeço, aceitado. e eu agradeço muito o convite, Fábio. Ai, que bom, que bom. Luciano, eu tenho algumas perguntas, mas antes, assim, eu queria que tu contasse um pouquinho como é que. Oi, Marisa. Nós também agradecemos, ó, viu? Tem bastante gente aí. Eu queria que Que tu bom. contasse um pouquinho como que o autismo entrou na tua vida, assim, né? Fala um Uhum. pouquinho assim, como é que ele entrou. E hoje é a mil, né? Porque tu acaba sendo uma referência em Santa Maria, né? E na região Na verdade, do Fábio, autismo. assim, ó, eu não tenho nenhuma relação familiar. Então, na verdade, eu até o momento, né, não tenho nenhum familiar, pelo menos diagnosticado, né, até o momento, né, com transtorno do espectro autista. Como eu digo, eu não sou pai de uma criança com transtorno, porém eu poderei ser um avô de uma criança com transtorno no futuro, né? Eu quando eu entrei na faculdade de medicina, na verdade, sem ter a menor noção do que era transtorno do espectro autista. Eu acho que poucas vezes até eu tinha ouvido falar. Uhum. Dentro da própria faculdade, não é trabalhado durante a formação geral, não se aborda transtorno do espectro autista. Eu acho que eu não tive nenhuma aula de transtorno do Uhum. espectro autista, né? Aí eu fui para a residência de pediatria, né, onde você vai para os ambulatórios e você ainda sem nenhuma qualificação, você começa a observar comportamentos, né? Mas até então ainda nada de. Aí na residência de neurologia que eu comecei então a me aproximar, a entrar em contato com crianças que a princípio tinham um comportamento diferente, né? E elas mesmo às vezes estando presentes pareciam estar ausentes, né? E às vezes com um pensamento assim vago e sempre me trazia aquela, mas o que que elas estão pensando? Aonde elas estão? Para o que elas estão olhando? O que que tanto as interessa em determinadas situações, né? E aí Uhum. foi, claro, estudando, lendo, relendo, errando, batendo cabeça, mas sem dúvida assim começar a me envolver muito com o autismo e hoje eu posso dizer diariamente com o transtorno do espectro, né? Diariamente foi quando eu passei então no fim da minha residência e fui trabalhar e quando eu vi essas crianças na verdade começaram a chegar em mim muito espaçadamente, os casos eram naquela época muito espaçados, eles eram quem sabe semanais, tudo mais assim, Que né? ano isso? Que ano isso, Luciano? 2010, Fábio, Tá, 2010. 2010. E aí o interesse foi assim de, porque eu acho que quando você entra nesse universo, você não consegue mais sair. Ah, Você quer ler, e aí quando você já leu, você vê que você não sabe nada ainda e e cada caso que vem, tu e tem que ler. cada caso é às vezes uma angústia diferente e a minha esposa, inclusive, sempre para mim são momentos assim que me afetam pessoalmente, né? Os diagnósticos e principalmente aqueles casos que não têm a evolução que eu tanto gostaria que tivesse às vezes e que eu acabo me envolvendo muito até fora no meu WhatsApp pessoal, né? E aquilo para tira o sono às vezes, né? Então, assim, se os pais, as famílias que têm transtorno do espectro autista, eu digo que a família inteira tem, né? Ah, Aquela angústia para a gente que se envolve
ela não passa quando a gente chaveia a porta da clínica, né? Você carrega isso, né? Você sente isso e você lembra fora de hora disso. Então, a minha, digamos, a minha relação hoje eterna com o transtorno do espectro autista, ela se deu inicialmente na formação ali, né? E depois profissionalmente, né? Não é uma relação familiar hoje que eu tenho com o autismo, né? Não foi isso que me levou ao autismo, como em muitos outros colegas. Na verdade, eles têm uma experiência, às vezes, de familiares, né? Aham. Ai, que bom. E hoje, assim, se tu pudesse, porque a doutora Nilda sempre diz, né, que durante o dia, assim, ela só não atende mais autista porque ela pede para Kika, né, Sim, estipular um número de autistas para atender, na verdade, sim. né? Porque é uma quantidade gigantesca, né? Assim, que Muito grande. apareceu muito, né? E acontece isso muito ali na PedNel também, Luciano? Ah, tu diz da Da quantidade ou da demanda, restrição? não, da demanda que aparece. Que assim, às vezes tu olha e diz, meu Deus. Eu vejo Fa- por mim, assim, porque eu vejo que tu atende nas quartas, eu acho, ou terça, porque eu sei quando me ligam para fazer avaliação. Que aí É, tu encaminha. É uma eu demanda. encaminho. Exatamente, assim, Fábio. Eu vou te dizer assim, ó. Tu diz da... Fábio, eu vou trocar aqui que tá acabando a bateria. Tá, Aí, entramos. que loucura. Vamos lá, então. Vamos lá, então. O que a gente estava falando que eu nem sei? Ah, do número, né? Da quantidade. Sim, Tu te sim, impressiona com isso? Assim, quando tu. sim. Fábio, a impressão, assim, ó, lá quando eu comecei, como eu disse antes, a impressão era, eu tinha um caso, claro que o meu número de pacientes era menor, mas um Sim. caso por semana, algo assim. E hoje eu vou te dizer que não passa nenhum dia sem pacientes que já têm, ou de passar a eventual atraso no neurodesenvolvimento. Claro que nem todos vão fechar diagnóstico de transtorno de espectro, mas sim, Uhum. a impressão é de um aumento na incidência, assim, essa é a minha impressão, tá? Tá. Então eu vou começar nas perguntas para ti que mandaram assim. Tá. Por que a prevalência do autismo está aumentando? O que tu acha assim? Uh, por exemplo, quando eu comecei lá em 2010, a gente seguia o DSM-4, que depois veio o DSM-4 revisado, e Uhum. ainda existiam as subdivisões, tá? E por que a gente fala em DSM? Por mais que hoje, legalmente, o que é exigido é o CID-10, para a justiça o que vale é o CID, tá? Então, na Tá. justiça, a gente tem F84.0, autismo infantil, 84.1, autismo atípico, síndrome de Rett, Asperger, F84.5, transtorno global do desenvolvimento não identificado, F84.9. Então, naquela Tá. época, em todas as pesquisas que eram feitas em busca da prevalência, só era classificado, então antes a gente tinha 1 para 1.000, 1 para 1.200, 1 para 500, só entrava nessa estatística quem preenchia os critérios de transtorno do espectro, quer dizer, autismo infantil. Tá. Então, se você era Asperger, se você era o autismo atípico, se você tinha uma síndrome genética relacionada ao autismo, se você tinha transtorno global do desenvolvimento não especificado, você não entrava na incidência, na prevalência, você estava fora, você não era contado, você era ignorado, até mesmo para ter acesso a intervenções. Então, se você não tem autismo infantil, então você não vai fazer terapia. Era Sim. negado terapias, tá? Uhum. Então, com a adoção do DSM-5, aonde autismo infantil, autismo atípico, tudo isso desapareceu. Virou um espectro? Tá caindo. Oi? Oi. Oi. Luciano? Luciano, tenta botar no teu 4G e não Wi-Fi, que eu acho que é melhor.
estar travado. Uhum. Tá na lentidão. Oi. Oi, voltou. Oi, Rafa. Oi, Lu. Oi? Oi? Voltou. Voltou. Tá. Voltou. E Então assim, ó, quando se engloba, então, transtorno do espectro autista, você acaba englobando, então, manifestações leves, que por vezes não vão ter aquela constelação de sintomas que é esperado pelas pessoas. Uhum. Tu tá me ouvindo, Fabi? Ótimo, eu tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. É que tava travando. Oi, Rafa. Olha, É que eu surgiu, olha, surgiu. Então passa atrás, passa por trás, por trás. Quer pegar papel para desenhar aí, tá? Ó, Gabriel, rápido, Gabriel. Vai lá desenhar. Dá oi aí. Dá oi. Dá oi. Já se foram. Já foi. Então, assim, ó. Então, dentro do transtorno do espectro, então, o que aconteceu? Obviamente, a prevalência do autismo aumentou, porque hoje se fala em a prevalência do transtorno do espectro. Então, todos esses que antes estavam fora acabam englobando. Então, a mudança de critérios diagnósticos faz aumentar a prevalência. Além disso, que essa é o que a gente tem hoje, a impressão, aí eu vou dizer assim, a minha impressão pessoal, de que aparenta, sem dúvida, haver um aumento real da incidência do transtorno de espectro autista, como se nós tivéssemos algum fator, e aí eu não sei qual, desencadeando mais, tá? Aí eu não sei o que pode estar acontecendo, que influência ambiental, porque obviamente é uma influência ambiental, mas que pode estar o quê? Sem dúvida, causando impacto genético nas pessoas. Chama-se, digamos, eventos, a influência epigenética, o ambiente agindo na genética, porque a gente sabe hoje que mais de 90%, 95% são casos genéticos, não quer dizer genéticos herdáveis, né? A gente sabe que a herdabilidade é em torno de 60%, 70% até, mas que assim aparenta ter algo que acho que as pesquisas futuras ainda poderão nos trazer alguma luz em relação a isso. Tá. Luciana, não tem, né? Todo mundo vem com a questão da medicação, né? Tem um monte de perguntas sobre medicação. Eu vou me meter um pouquinho em relação à medicação. O que eu sempre digo, e hoje ainda falei, quando me perguntam, mas eu vou falar da medicação que tem que aumentar. Gente, ele pode até aumentar a medicação, mas não é só a medicação, né? A gente teve o seminário de autismo agora esse final de semana, né, Luciane? E falou-se muito disso. Não é só a medicação que salva, né? É um conjunto, né? E é uma pena que os pais acham que só uma medicação é o que... Tu sabe que uma pessoa que eu admiro muito, entre várias, né, desse universo que eu admiro muito, o professor Gadi é um deles, né? Eu acho muito legal quando às vezes ele começa assim, ó, então uma atualização sobre a medicação. Não tem atualização sobre a medicação. Não tem remédio. Não tem remédio para autismo. Ponto. Então, assim, ó, medicação... Bom, eu vou deixar tu perguntar, então, que daí eu respondo. Então, só tem uma pergunta aqui, e é de Uruguaiana. Eu achava que o meu filho poderia ser TEA por causa da prematuridade. Pode? Assim, ó, o que é a prematuridade? Prematuridade, na verdade, é uma gestação abreviada. Então, a gente sabe que essas crianças prematuras, quanto mais prematura é uma criança, maior é o risco dessa criança apresentar o quê? Algum risco, gente. Não significa que vai, tá? Isso é muito importante dizer. Então, assim, ó, nós temos que falar assim, risco de... Tá? Então, assim, uma criança prematura que teve que maturar, teve que completar a migração neuronal toda aqui fora. Gente, o cérebro de uma criança prematura pequena é liso, é lisinho. Então, toda essa giração cerebral, ela acontece no final da gestação. Então, uma criança que nasce lá com 30 semanas, 28 semanas, ela tem que fazer todo esse processo biológico fora do útero da mãe.
de forma artificial. Por melhor que sejam as técnicas neonatais hoje, nada se compara com o ventre materno, tá? Mas às vezes essas crianças nascem. Então, assim, crianças prematuras são crianças que apresentam risco de terem atrasos do neurodesenvolvimento, tá? Como muitas crianças prematuras têm intercorrências da prematuridade ainda, acabam sofrendo lesões cerebrais, seja por hemorragias, seja por uma falta de oxigenação. Esse cérebro, com lesões, eventualmente, ele pode sofrer um dano funcional, vamos já chamar assim, tá? E que essa criança, em função de uma sequela, poderá apresentar, sim, comportamentos, poderá apresentar sintomas que a colocam dentro do espectro autista. Mas daí eu sempre faço aquela pergunta, e se essa criança não tivesse sido prematura, será que ela não teria espectro também? Sim, claro. A gente nunca vai conseguir responder isso. Mas o fato é, uma criança prematura tem mais risco de TDAH também, transtorno do desenvolvimento motor, né? Então, a prematuridade aumenta o risco de atrasos do desenvolvimento. Só que muitas vezes são crianças que, se você identifica muito, muito cedo, você consegue minimizar essas defasagens e não gerar, na verdade, às vezes, comportamentos que se aproximem. Mas daí não seria um autismo de fundo genético, seria aquele 5% mais ou menos de causas ambientais, intercorrências gestacionais. Luciana, eu vou te perguntar. Quando se retira a melatonina? Esta é a pergunta. Até eu achei muito engraçado, porque hoje eu coloquei ali o nosso post, botei hashtag melatonina, já tinha alguém vendendo melatonina. Né? Então... Não. Quando se retira a melatonina? A pergunta é, primeiro, por que a melatonina foi colocada? Então, assim, transtornos do sono são muito comuns dentro do transtorno do espectro autista, tá? Dificuldades de sono. Algumas delas fazem parte, algumas vezes são insônias reais, geralmente são distúrbios para iniciar o sono, tá? Mas uma grande parte é causado por desorganizações de rotina. Tá? Então, por questões assim, hábitos noturnos dessas famílias, dessas crianças, o uso de psicoestimulantes, exemplo clássico, o que eu estou segurando na mão agora, celular. Sim, celular não é calmante, gente. Celular estimula, celular atrasa sono, celular é uma fonte de luz. A importância da higiene do sono, né? É muito importante. A higiene do sono é fundamental. Então, no momento que uma criança é estipulado, olha, está com dificuldade de entrar em sono, o sono está muito ruim, o que se começa? Bom, primeiro, vamos começar uma higiene do sono. Vamos mudar hábitos noturnos de toda a família, tá? E aí você coloca uma dose baixinha de melatonina e vai monitorando. No momento que você já tem alguns dias de uso e eventualmente esta família não está botando toda a sua esperança na melatonina, mas está fazendo a mudança ambiental, você vê que está tendo esse tratamento, não melatonina também está acontecendo, como é que está o sono? Olha, e aí tem que ter o quê? Uma conversa frequente com essa família, não é consulta frequente, é uma troca de informações. Olha, como é que está o sono? Olha, já está melhor um pouquinho. Vamos começar a reduzir? Então, eu te diria assim, não tem prazo. Eu tenho pacientes que eu já tirei com 2 semanas, já foi o suficiente, outros que ficaram 30 dias, mas eu vou te dizer assim, geralmente o que faz eles permanecerem mais tempo é a dificuldade de organizar os ambientes e as rotinas mais saudáveis. Então, isto faz não só a melatonina, mas ficar usando mais medicação, inclusive. Tá. Quais casos é indicada a medicação? Quais casos são indicados a medicação, né? Então, de uma forma, como eu posto alguns vídeos assim, direto ao ponto então, tá? Não existe medicação para autismo, tá? Não existe. Esse remédio é para autismo. Não existe, nem aqui, nem no centro de maior tecnologia do mundo. Combinamos aqui já. Então, assim, mas então, se não existe medicamento para autismo, por que a gente usa às vezes? As medicações, elas são usadas para sintomas-alvo, para situações específicas daquela criança,
que estão dificultando que essa criança possa responder melhor às terapias de estimulação, que é o melhor tratamento do mundo para autismo. Então, exemplos. Uma criança que tem a comorbidade, tem muitos sintomas de ansiedade, de fobia, de impulsividade, uma resposta muito grande à frustração, ela se desorganiza de modo muito intenso quando ela se frustra ou quando tem algo negado, que dificulta o manejo, porque numa intervenção, e aí tu sabe muito bem, não dá para fazer só o que a criança quer. Né? Tem que ter um planejamento, e aquela criança não aceita intervenção em casa, muitas vezes. Bom, então quando você identifica um sintoma-alvo que está dificultando o dia a dia dessa criança em família ou em terapias, de acordo com esse sintoma, se escolhe uma medicação que pode ajudar no sintoma. E aí você medica, tá? Mas então, se não tem um sintoma-alvo que possa ser atingido necessário, então você não vai ter que usar medicação. Aqui de novo, cada caso é um caso, não adianta, né? Exatamente, cada caso é um caso. Hoje eu tive 2 pacientes à tarde, 2 consultas assim que foi maravilhosas, que eu disse assim, olha, os pais me perguntaram no final, a mãe me perguntou, na verdade, que a gente estava com um pouquinho de restrição de acompanhantes lá na clínica em função da bandeira vermelha em Santa Maria. Uhum. Quando é que eu volto? Eu digo, olha, me volta daqui 1 ano e meio, porque está tudo tão bom, sem medicação, evoluindo em tudo, comportamento, sono. Ah, mas não tem que vir antes? Eu digo, para quê? Para tu só vir aí, para tu gastar e para vir ficar falando que tá legal? Não, você vai voltar. Então, de você poder dar um tempão de criança sem medicação, com aquela que tudo funcionou na parte das terapias, o engajamento, um ambiente organizado e sem medicação. Isso é muito legal. Ai, que bom. O que tu acha que faz os pais procurarem várias opiniões de neuropediatras, né? Eu vou responder um pouquinho disso também. Por favor. No capítulo do livro que eu participo, eu falo muito isso. É o choque, né? Naquele choque, tu vai em busca de todo mundo até que tu queira que alguém diga o que tu quer, né? Então, assim, como é complicado, né, Luciano? E quando me falam assim, por que ele não fechou o diagnóstico ali? Porque as pessoas têm que entender como é difícil fechar um diagnóstico em pouco tempo, né, Luciano? E até porque se tu faz uma pergunta para ele brinca? Sim, ele brinca. Então me faz uma filmagem dele brincando. E aí quando te mandam uma filmagem daquela criança brincando, tu vê que ele não tá brincando, ou às vezes tá brincando. Uhum. Ou às vezes a mãe chega para ti, não, ele não brinca, ele faz isso, aquilo. Por quê? Porque aquela mãe já leu no Google bem o que são as características do autismo. E tudo pronto, né? Não sei se tu tá percebendo mais isso, né, Luciano? Já chegam com um discurso pronto. Não tem isso? Chega, assim, ó, o que acontece? Quando você tem um acesso à informação indiscriminado e às vezes você não tem como filtrar o que você está lendo, eventualmente você vai ter efeito colateral dessa intoxicação, tá? Então, o que acontece hoje? Eu acho, por que as pessoas, eu concordo completamente contigo, por que elas buscam várias opiniões? Primeiro, o choque inicial da primeira pessoa que vai falar da possibilidade do autismo, que não é o que ninguém quer. Então, assim, levantou a hipótese, ou eventualmente estabeleceu um diagnóstico, o que não é que ninguém queira ouvir. Então, a busca é por alguém que vá falar o contrário. Alguém que vá falar que não é. Vá falar o que se quer ouvir. No momento que essa busca acontece e que nenhum profissional fala, na verdade, que não é, as famílias acabam escolhendo entre os profissionais que foram consultados aquele que teve, digamos, uma sensibilidade diferenciada para falar. Tá? Então, assim, o que eu vou falar sobre se eu concordo com a busca de várias opiniões? O que eu não concordo é com a perda de tempo. Ótimo. Também. Eu não concordo com a perda de tempo, porque quando você vai fazer 1001 consultas, enquanto você fica nessa peregrinação, geralmente a criança está estacionada. Ela não vai fazer nada de terapias. Vamos ver se realmente precisa. Tá? Se alguém me dissesse assim, doutor, o senhor levantou essa hipótese, a gente quer consultar um especialista nos Estados Unidos, na Itália, na Tailândia, no Japão e na Austrália. Eu vou dizer, bom, então enquanto vocês fazem essa volta ao mundo, vocês não parem nem um dia de fazer as terapias que eu indiquei. Porque mal não vai fazer. Tá? Não percam o tempo da criança atrás de
opiniões. Querem consultar, querem apaziguar a alma, o coração, eu não me oponho. E nunca fiquei e jamais ficarei magoado de pacientes que consultaram comigo, procuraram algum colega, procuraram... Não, mas eu fico chateado quando, enquanto ficam procurando isso, não fazem as terapias que eu indiquei. Porque, como eu digo, não tem efeito colateral. Não perca o tempo da criança. Mal não vai fazer. No seminário, ainda eu não lembro qual dos neuros falou assim, podem me chamar de louco agora, no começo. O senhor é louco, que venha depois e me diga, o senhor é louco, que ele era autista, né? Mas, ok, mas foi fazer o tratamento. Porque assim, ó, eu sempre digo, não é, ok, não é TEA, mas assim, tá com atraso. Algo tem. Algo tem. Então, assim, então, que volte e diga assim, o senhor errou, mas por que eu errei? Ah, mas não era transtorno de espectro. Mas e por que tu me disse que não é? Ah, porque ele melhorou super bem. E por que ele melhorou super bem? Porque a gente fez o tratamento que o senhor mandou. Viu como deu certo? Uhum. Então, o tratamento, quando a criança mostra depois que ela não era, mas o que fez ela evoluir tanto? A intervenção. E numa criança que depois confirma um TEA, por que ela já vai estar melhor? Porque fez a intervenção. Então, qual é a chance da criança não se beneficiar? Zero. Ela sempre vai se beneficiar um monte. Uhum. Então, não tem uma justificativa para não fazer intervenção precoce. E intervenção precoce urgente já, sempre quando tem um atraso. Diagnóstico não apressado. Precoce, mas não apressado. Levanta a hipótese, mas vai... Intervenção. Dá tempo, vamos reavaliar, mas tem que fazer. Tá? Porque às vezes a precoce significa na menor idade que você tenha total condições de estabelecer os critérios necessários para um diagnóstico definitivo para o resto da vida. Isso é precoce. Diagnóstico apressado, você olhar 10 minutos e laudar. Calma. A urgência está na intervenção. É como eu sempre digo, essa criança não está sentando com 7, 8 meses. O que será que ela tem? Faça a menor ideia. Vai para o fisioterapeuta. Vamos investigar. Enquanto investigamos, vai para o físio. Se depois eu identifico que não era nada, que bom, a fisioterapia ajudou. Se depois identifico algum transtorno motor, que bom, já está em tratamento. Não tem como errar com intervenção precoce. Tem uma mãe que eu acho que fala que só que as terapias são muito caras e meu salário está todo para a terapia. Fábio, eu vou falar por mim aqui, gente. Tá. Eu geralmente eu acabo analisando o que é mais importante. E eu sei que o Luciano também acaba priorizando assim, ó. Ok, só pode isso, o que é mais importante? Porque, claro, se a gente pudesse, a gente encaminhava para tudo, né? Porque quanto mais estímulo, melhor. Mas, assim, existem prioridades, porque tem fases, né? Tem que encaminhar para musicoterapeuta, para TO, para fono, para psicopedagoga, para psicomotricidade. Não, calma. O que agora é importante, né? Então, assim, sobre a questão, a gente gostaria de encaminhar para todo mundo, mas a gente sabe que tem pessoas que não têm condições para tudo e a gente sabe o que é mais importante para o momento, né, Luciano? Não sei se eu acho assim, na verdade, infelizmente, esse é um grande problema. Tá? O acesso às terapias e principalmente também terapias, digamos, de boa qualidade. Tá? Terapias de boa qualidade, né? Então, assim, ó, eu me formei clínico geral. Depois eu busquei a pediatria. Depois eu busquei a neurologia. E hoje, dentro da neurologia, existem algumas áreas que eu acho que eu vou muito melhor que em outras, tá? E graças a Deus tem colegas que vão melhor em outras, assim, fico extremamente feliz, tá? Coisa boa. Já é tão difícil me atualizar em neurologia pediátrica. Imagina se eu quisesse fazer tudo, tá? Então, assim, ó, só que tem muitas pessoas, às vezes, que têm muita força de vontade, mas ainda falta o quê? Um pouquinho de chão de qualificação para trabalhar com transtorno de espectro, tá? Então, o que acontece? As terapias são caras. Mas priorizar. Eu quero fazer um pouquinho de cada coisa. Acaba não dando certo em nada. Prioridades. Nesse momento, o que é fundamental para a gente, em cima do fundamental para aquele momento, que foi planejado, com intensidade e qualidade, trabalhar. Ok, passou 6 meses. Novo momento, temos que mudar o planejamento, e aí sim, é um planejamento quase como um de alfaiate. É sob medida para aquela pessoa. Ela engordou? Muda o planejamento. Ela emagreceu? Muda o planejamento. Tá? Então não vamos fazer um planejamento de 3 anos. Não dá.
Não, Errado. e com autista não existe isso, né? Não existe, não existe, não existe. Então, assim, ó, eu acho que sim, tem que priorizar, e infelizmente isso é um problema do nosso país. Nós estamos muito longe de ofertar aos nossos pacientes com transtorno de espectro a carga de terapias que eles deveriam receber. Uhum. Tá. Sobre, isso eu vou deixar para ti mesmo, assim, sobre dietas e suplementação, quando chegam para ti. Como eu digo, quer fazer por algum motivo? Pode fazer. Bom, dieta já é difícil no transtorno de espectro. Quando a gente pega, nem todos vão ter seletividade, mas uma boa parte vai ter uma certa rigidez na dieta, tá? Então, seletividade alimentar é um problema? Não, é um problema quando gera desnutrição ou carência de vitaminas. Agora, essa criança lá come poucos alimentos que deixam ela extremamente nutrida, não, é uma característica, mas está longe de ser um problema daí, tá? Ah, mas não come tudo que eu gostaria. Bom, nem eu como tudo que minha mãe sempre gostou que eu comesse. Eu também não como, tá? Então, assim, ó, dietas. Então, eu vou deixar bem assim, ó, para ser sem rodeio, tá? Existe alguma dieta que é considerada tratamento para o transtorno espectro autista? Direto ao ponto? Não. Não tem. Crianças com transtorno de espectro autista precisam fazer restrição de glúten? Não. Crianças com transtorno de espectro autista precisam fazer restrição de caseína, lactose? Não. Então, assim, ó, mas eu tenho uma criança que eu percebi que quando eu tirei o glúten, ela melhorou o comportamento. Bom, quem sabe ela tem uma intolerância alimentar ao glúten. Mas não dizer significa que isso, né? Não, dizer que a restrição, a dieta restrita em glúten, é um tratamento para autismo, portanto indicada para todas as crianças com autismo? De maneira nenhuma, não, tá? Assim como suplementação de vitaminas ômega 3, isso é um tratamento para o transtorno de espectro. Não, isso não é um tratamento para o transtorno de espectro. Isso não há nenhuma evidência científica que corrobore que isso seja indicado para todos os pacientes que tenham transtorno de espectro autista. Eu até teve um caso agora e que eu sei que a família está fazendo, retirou lactose, e eu falei em reunião em equipe. Eu não sou contra, mas eu quero deixar claro que não é isso que vai resolver o caso. É um conjunto, ok? Tudo bem, se tirou lactose, se acha, mas não é isso que vai curar o seu filho, Sim. né? Tá. Não é isso. Eu acho muito importante, porque daqui a pouco tem muita gente falando isso, né, Luciano? Da cura do autismo, né? E isso é muito grave, né? Até porque a gente sabe que até agora não tem cura para o autismo, né? Então eu vou dizer assim, ó, hoje, 16 de setembro de 2020, 22h10. Até esse exato momento, nesse minuto, não tem uma cura para autismo. Se ano que vem se alguém ano que vem me fizer essa pergunta, me faça. De repente a gente encontre. Mas para encontrar a cura, a gente tem que primeiro encontrar a causa, e se a causa é genética, quantas causas genéticas pode ter? Então, assim, ó, as pessoas que dizem a cura do autismo, o que eu gostaria que elas apresentassem? Os casos curados. O antes e o depois. Ó, essa paciente que tinha esse tipo de autismo e agora não tem mais nada. Eu nunca vi. Até em quem faz a propaganda eu nunca vi. Eu vi depoimentos de pessoas. Mas depoimentos, eu também posso fazer um depoimento aqui. Tá? Eu posso publicar um livro. Hoje o papel aceita qualquer coisa. Né? Então, assim, tem um dado, Fábio, que até 75% dos pacientes com transtorno de espectro autista realizam ou vão realizar alguma terapia alternativa. Tá? E geralmente elas escondem no médico que estão fazendo por medo de represálias. Tá? Eu nunca xinguei, nunca fui... Bom, eu tenho um jeitão, meu jeitão eu sou meio tosco mesmo, meus pacientes sabem que eu falo o que me vem na cabeça, tá? Oi. Ambos, né? Exato, eu sou tosco, tá? Então, assim, e as crianças adoram esse jeito, digamos, não formal, tá? Então, assim, eu me sinto muito bem porque eu tenho uma empatia muito grande com meus pacientes, tá? E eu sou apaixonado pelos meus pacientes, tá? Então, assim, até aqueles que me fazem cara feia. O que acontece? Eu sou totalmente contra, e aí eu xingo mesmo, se alguém quiser expor a criança a algum tratamento que traga riscos a essa criança.
Tratamentos de quelação, uso de substâncias que trazem risco. Sou contra e digo, não contem com meu apoio. Agora, se alguém me disser, mas doutor, a gente está afim de fazer uma dieta restritiva em glúten, o que eu vou dizer? Bom, então nós vamos falar com uma nutricionista que vai orientar vocês a isso. Eu quero deixar claro que isso não é um tratamento para o espectro autista, Ótimo. que nós podemos ter piora do comportamento em relação a forçar essa nova dieta. É uma dieta mais cara. Pressão alimentar, né? Tá, exato. Então, você quer mudar? Me conte, tranquilo, eu vou te indicar uma nutricionista para nos ajudar, porque a gente não pode fazer a lá Miguelão, ou como fulano disse na internet, tá? E aí vamos lá, tá? Mas vamos deixar claro que isso é uma opção, mas isso não é um tratamento, ok? Ótimo. Ok? Então eu sou muito parceiro, mas eu deixo claro, não é um tratamento. E como é que eu uso tal vitamina? Não faço a menor ideia, porque isso não é um tratamento para o espectro, tá? E cuidado, vocês estão dando essas vitaminas, são um monte de fruta dentro de uma coisinha. Então, uma dieta boa não precisa de vitamina, tá? Então, assim, ó, eu digo assim, mas eu quero dar uma vitamina, como é que eu faço? Eu não sei prescrever vitaminas, eu não sei orientar vitaminas, porque isso não é tratamento médico. Então, eu não tenho... Não é que eu não queira ajudar, como é que eu vou prescrever uma dose de algo que eu não sei para que serve? Né? É risco que eu estou correndo. É importante a família estar consciente, né? Eu acho que isso. Sempre quando tu acha importante isso, tem que estar consciente do que tu está fazendo, entendeu? Mas a gente não pode proibir, né? Mas tem que estar consciente. Porque tem muita angústia, tem muita aflição, tem muita sensação de impotência, só que, infelizmente, também tem muito charlatão vendendo milagre. Isso atrapalha demais esse tipo de coisa, né? Então a gente também tem que funcionar como um filtro, um escudo e sempre estar aberto. Eu li uma coisa, tal coisa. Eu digo, manda o link para mim. Eu vou ler e vou filtrar para você se isso é água mineral ou é água suja. Se tomar água suja, vai ter diarreia. Tá? Vai ter efeito colateral isso aí, tá? Então temos que filtrar o que a gente bebe do conhecimento também, né? Vamos lá, tem a Fernanda Baldiceira, que é uma dentista de Porto Alegre, ela pergunta assim, falando em medicação, adianta alguma medicação para ânsia, reflexo de vômito, para ir no dentista? Ou não fará diferença? Bom, aí a questão é assim, ó, se a criança só tem esse tipo de resposta quando vai ao dentista. Então, ela só tem esse reflexo do vômito só para ir ao dentista, e em outras situações que ela vai na consulta com o pediatra, eventualmente, numa terapia, claro, numa terapia que ela já conheça, num local diferente. Será que ela também não tem ânsia ou sintomas de ansiedade, de fobia naqueles lugares? Então, assim, ó, a gente sabe que os profissionais, os colegas da odontologia que lidam com crianças com transtorno de espectro autista, né, eles se reinventam, né? Eles se reinventam para atender bem essas crianças, né? E muitas crianças, infelizmente, elas só vão conseguir realizar, algumas crianças só vão conseguir realizar seus tratamentos odontológicos sob intervenção, às vezes, de uma sedação, tá? Em algumas crianças, sim, você consegue administrando ansiolíticos com efeito mais curto, somente naquele período, naquele momento, assim como viajar de avião, às vezes é um desafio para as crianças, para qualquer pessoa, mas para crianças com transtorno de espectro autista também, que você tem que fazer um preparo, reduzir aquela ansiedade. Não é dopar a criança de maneira nenhuma, né, gente? Na verdade, é diminuir a ansiedade que essa criança sente naquele momento, que faz com que ela, às vezes, tenha desorganizações do comportamento, reflexo do vômito, ou até vomite, faça xixi. Então, todas essas questões. Então, pode sim, agora tem que ver se só acontece lá no dentista, para ver que é uma coisa bem pontual, e às vezes tem que começar a marcar, às vezes, umas visitinhas lá, para não entrar, só passar na frente, só tomar uma aguinha no bebedouro do dentista, para ir tirando, para ir condicionando aquele lugar para ser um lugar conhecido, favorável, que não traz risco, e depois fazer o procedimento. Eu fiz a minha última live, foi com uma dentista, e foi falado muito isso, na verdade, dessa rotina que é importante fazer, né? Isso. E a criança tem que criar um hábito de ir no dentista, não pode Exatamente. botar aquela criança já na cadeira e seja o que Deus quiser.
E como eu digo, às vezes, mudança de escola. Antes de começar as aulas, nas férias, já fala com a escola assim, ó, dá pra gente vir conhecer o parquinho aqui quando tiver vazio, dá pra gente vir um dia ver a sala, tomar uma aguinha no bebedouro, fazer um xixi lá no banheiro, já antes do primeiro dia, porque o primeiro dia é envolto em ansiedade. Aí quando você vai no primeiro dia, a criança, mas aqui eu já vim várias vezes, ela já, esse ambiente não é estranho, ela vai muito mais relaxada e ajuda um monte, né? Eu sempre dou exemplo, vou dar um exemplo para todo mundo aqui. As lojas Renner existem em todos os lugares, né? Se tu entra na Renner de Santa Maria e tu quer comprar, por exemplo, pijama, tu sabe aonde ir, mas se tu vai em Porto Alegre, é num lugar totalmente diferente. Então tu entra e tu te perde. Esta é a sensação do autista quando ele entra num lugar desconhecido. Eu quero que vocês sintam essa sensação, porque esta é a sensação do autista quando entra num lugar diferente. Aquela coisa, e como eles têm a dificuldade de se comunicar, acabam reagindo de uma forma diferente. Então, assim, só para vocês entenderem como eles se sentem, né? Aquela sensação. Então, façam esse teste até para vocês poderem trabalhar com os pacientes, com os filhos de vocês. Aqui estão perguntando sobre o cannabis, né? O canabidiol. E aí? Canabidiol. Então, assim, hoje... A questão de história de conversão, o canabidiol, hoje, ele está dentro das terapias alternativas, tá? Ele não é um tratamento para o transtorno do espectro autista, tá? Também. Então, hoje alguém... Então, assim, alguém hoje que diga assim, canabidiol está indicado no autismo. Não, não está indicado. Você não tem evidência para isso, tá? Então, não. O canabidiol, ele surgiu... Surgiu não. Então, ele foi... O trabalho que mostrou uma evidência em tratamentos foi com epilepsia, síndrome de Dravet, um tipo de epilepsia na redução, não cura do Dravet, redução no número de crises e, portanto, obviamente, melhora na qualidade de vida. E aí é o CBD. Na cannabis, existem mais de 120 canabinoides. Para nós importa, no momento, CBD. Purificado. O que é diferente de fazer um óleo artesanal no fundo de casa, tirando o óleo da cannabis. Se perguntar o que tem nesse óleo? CBD. Tá, e o que mais? Quanto de THC? E o resto? Então é diferente. Óleo de cannabis é uma coisa, CBD é outra. Tá? Então, assim, hoje o CBD ele está dentro das terapias alternativas, como ômega 3 e tudo mais. Existe muita pesquisa, de fato, em cima. O Dr. Alisson Mottri, lá na Califórnia, está junto num grande trabalho, inclusive aceitando pacientes, claro, que lá dos Estados Unidos, da Califórnia, em San Diego, onde é que ele trabalha, né? Para avaliar, de fato, um trabalho sério, duplo cego, controlado, se há efeitos positivos do canabidiol em algum dos sintomas alvos do espectro autista. Então, a gente não está falando de cura do autismo com canabidiol. As pesquisas querem ver se ele pode auxiliar. Mas hoje, ele é uma terapia alternativa. Dizer, eu vou prescrever. Se você me perguntar assim, a primeira paciente do Rio Grande do Sul a tomar canabidiol para epilepsia foi minha. É minha aqui de Santa Maria. Tá? Ela já tomava vários anticonvulsivantes, então era uma terapia assim, de emergência, de socorro, não tinha mais o que fazer. Eu tive que estudar. E os pais lembram, a gente fazendo regrinha de 3 para saber a dose que vinha numa pasta dos Estados Unidos, então foi importado com a liberação da Anvisa, tudo certinho. Tá? Então, assim, quando você parte para o canabidiol, a primeira pergunta, o que você quer com ele? O que você quer que ele melhore? Eu quero que melhore o autismo. Tá, mas o quê? O que você espera? Qual é o alvo que você quer que ele... Qual é o sintoma? Qual é o alvo que você quer que mude depois disso? Ele não é tratamento para o autismo. Não existe assim um remédio, nem o canabidiol. Então, às vezes, é aquela esperança de que eu vou usar canabidiol e agora vai... É aquela ânsia, né? Aquela ânsia. Então, assim, como eu digo, meus pacientes, assim, vamos conversar, mas vamos deixar claro, eu não tenho nenhuma evidência, não há uma dose prescrita. E outra, qual é o efeito a longo prazo no cérebro de uma criança ao CBD? Não sei. Vai atrofiar no futuro? Não vai? Mas no Brasil foi liberado agora a venda das farmácias, que a USP produz em um laboratório. Ok, está R$ 2.200 o frasquinho com 30 ml.
Ah, mas quanto tempo vai durar? Eu não sei nem a dose, mas possivelmente menos de um mês. Ah, mas isso eu pedi na justiça. Como é que eu vou comprovar que eu quero que um remédio se eu não tenho como comprovar cientificamente que ele está indicado? Então, hoje, hoje, o canabidiol, terapia alternativa. Futuro, quem sabe promissor. Mas eu sou um médico baseado em ciência. Então, eu vou, para a segurança dos meus pacientes, eu tenho que me basear em coisas que mostram segurança e efetividade para que eu possa prescrever um dia de forma adequada. Luciano, tem a pergunta. Na tua experiência, qual ou quais maiores dificuldades num tratamento hoje? Assim, que tu vê. Primeiro, achar, ter uma equipe, conseguir formar. Primeiro, personalizar o tratamento, tá? Mas o difícil é conseguir casar intensidade com qualidade nas intervenções. Então, eu acho que esse é o maior desafio, além do financeiro. Além do financeiro, porque se a gente esperar, nós temos excelentes profissionais no SUS, tá? Mas que eles têm que fazer, às vezes, terapias de 20 minutos, que para mim não existe. Não existe isso. Então, é um faz de conta, mas eu entendo que eles têm que fazer isso pela alta demanda, tá? Então, assim, ó, você conseguir, a maior dificuldade hoje é você conseguir montar um tratamento com eficácia, com intensidade e qualidade, baseado em estratégias terapêuticas com evidência científica e que os pais consigam implementar. Isso sem desorganizar a família e sem quebrar a família. Eu, Fábio, sugiro que esses 20 minutos os pais teriam que entrar e o profissional ensinar os pais, que aí eu acho que é muito mais funcional do que aqueles 20 minutos, entendeu? É como eu digo assim, os pais são os maiores estimuladores de uma criança, mas eles não são os melhores estimuladores. Com as terapias, eles também passarão a ser ensinados, eles também passarão a estar no grupo dos melhores estimuladores da criança. Os maiores são eles, porque sábado, domingo, feriado, férias, de noite, banho, não existe. Por isso que quando os pais, a psicoeducação dos pais, a compreensão do que é o transtorno, das dificuldades, das oscilações que vão acontecer no meio do caminho e das estratégias que vão funcionar. E quando eu digo funcionar, Júlio, é com perseverança. Ah, eu fiz 2 semanas, não deu certo, eu desisti. Não, faça 2 anos, se não der certo, a gente conversa. Perseverar. Então, quando os pais também recebem um acolhimento, um abraço, e são treinados, aí a gente vê a criança deslanchar. Aí a mágica acontece. Eu acho que quando tu consegue mostrar na prática para os pais, porque para os pais é uma coisa muito distante, assim, por exemplo. Sim. Como eu vou ensinar o meu filho na linguagem? Sabe? É como se só a fonoaudióloga pudesse. E não! A linguagem está no dia a dia dessa criança, entendeu? E eu acho que isso é muito importante. A gente ter essa consciência, e eu acho que a pandemia trouxe muito isso. A gente rever, nós profissionais, a gente rever como a gente poderia orientar esses pais, tá trabalhando um pouquinho do nosso papel. Não significa que eles têm que ser o profissional, mas o que eles podem ajudar, porque não adianta, tá no dia a dia deles, entendeu? Tá no dia a dia deles. Exato. Todas as áreas, né? A imitação tá no dia a dia, a percepção tá no dia a dia, a motricidade fina tá no dia a dia, a ampla tá no dia a dia, tudo, cognitivo, tudo tá no dia a dia. Basta sermos expostos aos estímulos adequados que o aprendizado ele é automático, né? Então, assim, ó, lembrando, e a criança, eu sempre faço uma comparação, a criança, ela é uma esponjinha. Se ela é encostada em água limpa, ela absorve. Se ela for encostada em água suja, em maus estímulos, maus ambientes, ela absorve. E ela se manifesta, ela se modifica. Então, imagina a riqueza de um ambiente familiar quando os pais
receber um acolhimento, passou todo aquele momento de angústia e vem aquela aceitação e aquela ânsia, vamos fazer acontecer, vamos arremangar as mangas e agora sim. Então vem aquela gana de melhora e os pais recebem uma qualificação, recebem instruções, recebem aconselhamento, recebem um colo às vezes porque precisa. A gente vê a criança se modificar de uma visita para outra, parece, o que aconteceu com essa criança? Quem é essa criança que está entrando agora? Então é muito legal de ver. E aí eu vejo ainda que, às vezes, a criança está recebendo terapias e acolhimento, mas se esqueceu dos pais, que são quem vivem o dia. Então, às vezes, eles precisam só de como é que eu posso te ajudar, entendeu? Isso faz toda a diferença, né? Mas eu acho que a pandemia trouxe muito isso, sabe, Luciano? Eu acho que ajudou os profissionais, nós profissionais, enxergar. Eu já trabalhava com os pais, né? Eu já tinha essa questão. Tu já tem de muito tempo isso, né? Eu acho que foi bem claro agora. Tu sabe que tem um paciente meu que eu não me recordo, mas eu acho que ele nunca entrou no meu consultório. Tá? Eu acompanho ele há alguns anos já. Chegava na clínica, na sala de espera até ia, ficava um pouco, mas no consultório não. Se desorganizava, coisa e tal. E aí, como os pais são de longe, a gente fez eles precisavam de uma avaliação. Aí, quando foi liberado, eu disse, olha gente, a clínica até está fechada. Vamos fazer por telemedicina? Pá, melhor, porque já era um transtorno viajar. A viagem já era um transtorno. Vamos fazer? Gente, primeiro, eu nem sabia se o paciente sabia quem eu era. Sim. Porque ele não entrava no consultório, tá? Sim. Na consulta, por telemedicina, eu vi que ele sabia, não só sabia como ele sentou, via a minha imagem, ele buscou carrinhos, ele buscou os bichinhos dele, ele me mostrou os brinquedos, eu fiquei espantado porque eu consegui ver ele calmo, tranquilo, faceiro, feliz, que eu nunca tinha visto. E foi essa pandemia que fez a gente ter que mergulhar em lives e mergulhar na telemedicina que eu pude ver ele na casa dele. Então, isso de fazer isso, por exemplo, que eu faço muito com os meus pacientes, retornos virtuais. Digo, vocês não vão vir aqui, eu vou entrar na casa de vocês pelo computador e aí eu quero que vocês me mostrem. Quero que me mostrem desenho, quero que me mostrem onde é que é o quarto dessa criança. Eu digo, meu Deus, quanto brinquedo a mostra, isso é muito estímulo, gente. Tira esses troços daí, guarda tudo. Então, eu acho que a gente tem que tomar também, para os nossos tratamentos, acompanhamento de pacientes de longe, às vezes, ao invés de falar no telefone, vamos se ver, vamos se olhar, deixa eu ver o que é que você está fazendo, me mostra. E as crianças adoram mostrar o que elas fizeram, o que elas conseguiram fazer. Criança é movida a elogio, a gente tem que elogiar um monte. Fico feliz, Luciano, que tu, né, na condição de neurologista, está entrando, né? Com certeza. Porque é totalmente diferente essas crianças dentro do consultório e essas crianças em casa. É totalmente diferente, né? Então, assim, quando os pais dizem, ele brinca, então me manda uma filmar. É diferente a percepção, né? Então a gente tem que se dar por conta disso. De que, às vezes, o olhar do pai é diferente. Então a gente tem que tentar mostrar. Mas ele tá brincando, pai, porque às vezes não estão vendo, né? E tu tem que estar mostrando a situação. Como é brincar? Isso. Tá. Luciano, tem uma pergunta aqui. Ampliquitil. Ele começou a usar, mas ele começou a babar. Será que é por causa do remédio? Tem uma mãe perguntando. Essa é fácil. Antes do Ampliquitil babava? Não. Se está babando depois do Ampliquitil, possivelmente sim, porque o Ampliquitil... Então, é um remédio para autismo? Não existe remédio para autismo, pegadinha. Não existe remédio para autismo, tá? Então, por que o colega lá usou o Ampliquitil? Eu também tenho pacientes que usam. Na verdade, o Ampliquitil às vezes é usado para auxiliar no tratamento de agressividade, impulsividade, distúrbio de sono, eventualmente coisas graves que a melatonina não consegue ajudar às vezes. Assim como um simples paracetamol não tira a dor de todo mundo, gente, o remédio que funciona com um não funciona com o outro. Melatonina que faz uma mágica com um não funciona com o outro, tá? Então, assim, mas também pode causar um efeito sedante, pode sedar e, portanto, a boquinha fica mais entreaberta e escorre saliva. Então, pode ser sim que seja um Ampliquitil. O que eu faço? Conversa com o seu profissional aí, manda uma mensagem para ele, manda um áudio para ele, manda um vídeo para ele. Se já está na hora da nova visita,
Lembrando, gente, já tem coisas que a gente não consegue fazer à distância, né? Conversa ali, porque eu acho que dá para ajustar. Tá. Luciano, falando da medicação, né? Que aí sempre. Então, assim, cada caso é um caso. Não existe, então, Sim. uma medicação específica. Então, tu tem que Não. estudar o caso, é isso? Exatamente. Cada caso é um caso. Então, assim, primeiro que quando a gente vai avaliar, a gente não está pensando em remédio. Ótimo. Primeiro. Então, assim, para começar, eu não quero remédio. Eu, neuropediatra, não quero prescrever. Não quero prescrever. Vamos conversar. E tem muitos pais, eventualmente, que são meus pacientes, que às vezes perguntam, gente, vocês que vivem o dia a dia, dá para a gente continuar assim? Dá para levar mais um tempo, tentar mudar só ou tá difícil? Porque também eu penso na criança, mas, gente, eu penso muito nos pais também. Eu preciso deles com energia, eu preciso deles dormindo, porque senão eles vão ficar menos tolerantes, eles vão estar cansados, eles vão estar explosivos e a criança vai absorver, a esponjinha vai absorver isso e ela vai devolver. Tá? Então, o que acontece? Sim, avaliei, este caso, por exemplo, duas crianças, quem sabe, gemelares com TEA, podem ter demandas, necessidades medicamentosas diferentes. Né? Então, mesmo na mesma casa, não quer dizer que se tem dois pacientes com autismo na mesma casa, eles vão ter que tomar a mesma medicação, se é que eles precisam. As demandas podem ser diferentes. Cada caso, um caso. Tá. Deixa eu ver aqui. Tem um horror de pergunta, meu Deus. Gente, só que assim, ó, não vai dar tempo é que estão te elogiando aqui, na verdade. Obrigado, pessoal. Estão elogiando, estão gostando. Eu queria saber do horário, gente. Vocês sabem o tempo de horário? Eu não sei, porque a gente voltou. Eu não sei quanto tempo. Para mim nem aparece. Para mim nem aparece o horário aqui. Então, eu não tenho. Eu não sei. Então, aí... Sabe o que estão falando? Que é para estender. Que se encerrar é para entrar. Eu estou pelo Luciano. Vamos, segue o papo, segue o papo. Poderia falar um pouco de TOD e autismo? É o que... Tá. O transtorno opositor, então assim, transtorno do espectro autista, vamos chamar assim, puros. Só transtorno do espectro autista. Claro que sim, mas é muito frequente a gente ter comorbidades, tá? E as comorbidades vão desde ansiedade, TDAH é uma comorbidade super frequente, ansiedade, e o TOD também existe, tá? Então, assim, o que às vezes é difícil é você identificar se a criança de fato tem TOD, que é uma frequente, intensa oposição e não é só se opor, é ter um comportamento desafiante, desafiador junto. Porque o nome do transtorno opositor. Então, se essa criança de fato tem um comportamento opositor a regras, a convenções sociais, a situações do dia a dia, e ela, além de se opor, desafia o cumprimento, então, às vezes, com comportamentos que você vê que ela está desafiando a autoridade, seja dos pais, seja dos professores, dos terapeutas, ou se ela só tem uma dificuldade em lidar com frustração e contrariedade e, portanto, ela se desorganiza. Então, ambas vão ter explosões de comportamento, uma desregulação de humor súbita. Existe um transtorno chamado transtorno explosivo intermitente também, tá? Que é por, digamos, motivos muito pequenos, situações muito pequenas que geram comportamentos extremamente intensos, súbitos, que depois de passar aquela situação eu volto a uma normalidade. Tá? Então, assim, o TOD, sim, ele é frequente no transtorno. Frequente não, ele coexiste com o transtorno do espectro autista também. Mas é uma dificuldade minha, pessoal, profissional minha, e claro, aí quando eu preciso, gente, não achem que eu jamais me sinto dono da verdade. Eu tenho os meus gurus conselheiros também, tá? E como tu citaste lá no início, a doutora Nilra Rota, para mim, é a rainha dos neuropediatras, né? Ela é a nossa rainha, eu tenho vários conselheiros, então assim, tenho pacientes que eu fiquei na dúvida e encaminhei para ela. Eu não tenho nenhum problema de ficar na dúvida e pedir ajuda de colega, tá? Não existe castelinho de saber, tá? Então o que acontece?
E eu tenho uma dificuldade, às vezes, eu preciso conhecer muito o paciente para ver se ele de fato tem um TOD, ou se ele tem somente uma dificuldade, uma desregulação de humor em lidar com frustração. Tá? O tratamento, as terapias comportamentais, a psicoterapia comportamental e coisa, digamos, o tratamento medicamentoso, ele vai ser semelhante. Ele vai ser semelhante. Sempre a minha digamos, cautela é em dar mais um diagnóstico. Não, ele tem TOD. Ou se é uma característica do transtorno do espectro mais intensa naquele paciente. Eu vou falar um pouquinho para vocês a minha experiência com os TEAs que tem... levanta-se a hipótese do TOD. Que, na verdade, o que acontece? Desde pequenininho, eles já vêm demonstrando como característica, mas não significa que eles têm o transtorno opositor desafiador, né? Mas eles têm a dificuldade de lidar com essa frustração. Então, é aquele momento que a gente injeta várias situações para essa criança lidar com frustração. Né? Então, a gente vai de frente para que essa... E aí, tu vai lembrar um caso, né, Luciano? Que é de Tupã, que eu injetei durante muito tempo para ele lidar com frustração durante uns 3 meses. E é um TEA nível 1 maravilhoso. Até que chegou um ponto que a gente viu que aquilo estava sendo um sofrimento para ele. E foi quando tu entrou com medicação e que a coisa foi maravilhosa, né? E que a gente, na verdade, em conjunto, eu lembro até hoje, eu estava na clínica e te disse, Luciano, eu acho que a coisa não está dando. Foram 3 meses, a gente deu, o que tu acha? Vamos, tu acha que pode entrar com medicação? Eu disse, não, acho que agora sim é o momento de entrar com medicação. Né? E realmente, porque estava um sofrimento para aquela criança. Né? Exatamente. Então, porque o TOD também virou modinha também, né, Luciano? Eu vejo que muitas pessoas... O TOD hoje... Ele tem um transtorno opositor desafiador. Não! Ele tem... Hoje, é só... TOD virou modinha de criança sem limite. Ótimo, também acho. Crianças com falta de... Primeiro, porque a gente não deve esperar a árvore crescer para endireitar. A gente não deixa a muda crescer tortinha, tá? Quando eu digo tortinha, significa com falta de limite. Isso eu não estou falando de transtorno de espectro autista, estou falando de criança de modo geral, tá? O maior erro, equívoco, é a gente ter aquela assim, que criança não pode chorar, que criança não pode se frustrar. Não, frustração faz parte do crescimento, tá? Faz parte, ajuda a nos construir, ajuda a gente a aprender a lidar com situações. Então, hoje, muitas vezes, os pais enfrentam dificuldades, delegam aos eletrônicos o tempo das crianças, e o que acontece? Essas crianças crescem sem limites, não obedecendo, e, portanto, como pode não estar obedecendo, aí cai no erro de ler sobre TOD. É isso? É TOD? E não é pura falta de limite, né? E digo mais, os autistas, vou dizer mais os autistas, eles têm manias, mas nós alimentamos as manias dos autistas, tá, pessoal? Então, mas ele tem essa mania disso. Cuidado, porque eles criam as manias, mas quem alimenta essas manias somos nós. Por isso que a Cris está rindo aqui, que é de Uruguaiana, que você sabe como é que eu sou. Não criem manias nos autistas. Ele tem mania de sentar nessa cadeira. Pois é. Então hoje ele não vai sentar nessa cadeira. Ele vai se frustrar. Então, assim, não alimentem essas manias, gente. Tá? Falando agora dos autistas. Isso é muito importante. Isso. Então, assim, tem essa questão. Ele gosta dessa rotina. Corta essa rotina, desde pequeno. Entendeu? Isso. Não é porque gosta que tem que fazer, né? A gente que alimenta. Perguntaram aqui sobre... Deixa eu baixar. Eu não sei. Vai encerrar. Nós vamos abrir, tá? Pode, Luciano? Mais um pouquinho? Luciano, vamos fazer mais 30 minutos e eu deixo tu ir. Mas é que o pessoal tá adorando fazer as perguntas. Tá bom. Fala, Luciano, tá bom. A importância do trabalho em equipe. Da importância desse trabalho. Oi, Tita. A importância, assim, qual seria o mundo ideal? Tá? O mundo ideal. Aí a gente sabe que nem, por exemplo, antes eu falei da carga de terapias que as crianças necessitam. Nem nos Estados Unidos, não que eles sejam perfeitos, aquelas 25 horas semanais, nem lá eles conseguem, tá? Com todo o poderio econômico que eles têm, não conseguem, tá? Então, assim, qual seria o ideal, tá? E aí eu não vou assim, que periodicamente
periodicamente, e aí essa periodicidade eu acho que depende, tá? Se pudesse criar, sim, reuniões, tá? Que pudesse a equipe conversar. O que a equipe? Porque assim, se a gente for ver assim, então no mesmo momento todo mundo que lida com aquele paciente pudesse se reunir, tá? Se reunir, claro que virtualmente, que pessoalmente não dá. O que torna difícil? Que a maioria são equipes diferentes, muda um profissional que não é desse, é daquele, muda. Tu imagina quantas reuniões de equipe teria que se acontecer com periodicidades diferentes. Então, o que aconteceria? Fora do horário de terapias, das sessões que vocês teriam, fora. Então, o mundo ideal seria periodicamente se reunir. O que acontece? Não dá, não funciona. A importância, gente, é mega importante, mas é muito importante. A questão é que, como viabilizar? O que acontece? A gente às vezes conversa por pareceres. A gente acaba conversando por pareceres, por impressões, por e-mails. Eu não, eu tenho equipe. Não. Sim, então assim, o que acontece? Então, aí eu tenho essa, aí eu pertenço a essa, eu digo, não, você. O que acontece? Fica muito difícil. É fundamental. Então a gente acaba conversando através de impressões profissionais, mas de poder estar todos, por exemplo, hoje usando uma plataforma. Opa, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar sobre o Joca. Diferente se você trabalha, vamos supor, num centro, lá no Serena. Vamos pegar o exemplo lá do pessoal lá de Curitiba, do Paulo Liberalesso, que é um profissional que trabalha neuropediatra, que eu tenho muito respeito por ele, lá no Serena. Então, todos os pacientes lá do Serena, eles têm reunião de equipe periódica de todos que trabalham lá, então fica fácil. A importância, eu acho que assim, ó, é aquela pergunta retórica, é muito importante sim. A gente conversa hoje muito por pareceres, e quem sabe seria uma situação de se pensar uma plataforma, algo nesse sentido, que se pudesse se cadastrar alguma coisa e criar as equipes de acordo com cada paciente para poder trocar impressões, né? Para poder trocar essas angústias, né? Eu tenho as equipes, né? Claro, Santa Maria é um lugar que a recém está abrindo para mim, assim, mas eu tenho equipes e consigo coordenar as equipes, né, Luciano, via WhatsApp. Eu consigo, quando não tinha a questão da pandemia, eu faço reuniões, né? E hoje, assim, eu tenho, é constante, todo dia, por exemplo, nós temos um paciente em comum. Eu estou pensando até em te botar nessa equipe ali. Eu vou até botar no grupo do WhatsApp, porque aí tu vai estar vendo como é que funciona. Elas me mandam, elas me mandam um relato me dizendo o que aconteceu e a gente acaba entrando em conjunto, trabalhando em conjunto. Por exemplo, me mandaram uma foto, eu vi uma foto, eu vi aquela criança enfileirando o objeto. O que adianta eu estar pedindo que as pessoas não trabalhem isso com ele, que ele tem que dar funcionalidade para as brincadeiras, e aí uma pessoa na equipe não dá bola para aquilo, entendeu? Então acaba perdendo, né? Então, assim, eu consigo hoje fazer esse trabalho. O que é uma dificuldade, por exemplo? Eu vou citar exemplos assim. Às vezes eu recebo e-mails de alguma escola. Mas coisas que acontecem numa consulta eu não posso abrir. Eu estou preso pelo sigilo, tá? Então, o que acontece? Doutor, o que aconteceu na consulta? Assim, eu não posso falar, porque aquilo me foi confidenciado. Então, nesse sentido, assim, ó, então eu digo, olha, eu dei um parecer, tá? Então faz o seguinte, linka a família nesse e-mail, eles autorizando, a gente conversa junto, tá? Então, agora, e às vezes, por exemplo, assim, ó, se nesse grupo, uma das minhas, sempre dos meus receios, se neste grupo, vamos supor, é mandado a foto ou um dado de um paciente que outro membro desse grupo não faz parte das terapias, teoricamente, em alguma questão, não deveria estar tendo acesso àquela informação, porque não faz parte da equipe daquela criança, faz parte de uma equipe global, mas está sendo informações de uma outra angústia que daqui a pouco já trocou de terapia. Então, sempre eu tenho o que eu posso ou não compartilhar, às vezes,
eu preciso sempre da autorização expressa das famílias, né? Para que eu não incorra nesse risco. Mas na questão da troca, assim, é sempre... Na verdade, como ouvinte. Isso, isso. Não precisa colocar nada, entendeu? Mas ali, na verdade, tu tá recebendo muitas informações. E isso é importante. Sim, sem dúvida. Então, assim, tu acaba recebendo informações. E tu não precisa fazer troca nenhuma se não quer. Tu só vai recebendo informações. E eu acho que isso eu acho que informações e até não é nem colaborações de forma, às vezes, claro, pontuais em alguns casos e genéricas em outras, eu acho que pode me colocar. Vamos fazer um test drive aí, me coloca no grupo, aí vamos ver se vocês me aprovam e me expulsam depois. É que, na verdade, cada grupo é um e sou eu que coordeno. Então, assim, e é sempre falado da importância da ética, né? E sim. Né? Então, assim, não é uma coisa de um ano, isso é coisa que vem há 18 anos se fazendo isso. Então, daqui a pouco... Claro. E até para os pais não participam, dos meus grupos, os pais não participam. Tá? Então, no meu grupo, os profissionais. Eu acho importante para ti, daqui a pouco, ouvir. E tu não precisa te manifestar ali, mas tu ouvir, entendeu? Até para tu receber informações, até porque quando chegam para ti, tu já tá sabendo daquela... a pessoa tá pedindo para... É no teu grupo que eu vou colocar, Laura. É no do Estevam que eu vou colocar. Fala aí, Laura. É no do Estevam que eu vou colocar ele. Eu vi ele no brinquedinho de memória tentando achar a Flower lá, parear a Flower lá. Tá. Deixa eu ver o que mais tem de pergunta aqui. Deixa eu ver. Qual a melhor escolha de medicação para manter o ciclo do sono? Clonidina ou risperidona? Risperidona, na verdade, assim, prescrever a risperidona só como único objetivo sono, não, tá? Ela não teria essa indicação específica, tá? Então, assim, vamos escolher a risperidona, mas qual é o objetivo? Só melhorar o sono? Não deu certo com melatonina, corrigiu hábitos e com melatonina não deu certo. E olha, gente, às vezes a gente usa até alguns antialérgicos aí que dão um pouquinho de sonolência, hidroxizine, que é um antialérgico que dá um pouquinho de sono, às vezes também funciona, viu? Mas assim, ó, especificamente o meu problema é só sono, eu diria que a clonidina estaria na frente da risperidona. Mas daí o que acontece? Uma coisa bem frequente. Clonidina, o nome é atencina. Aí quem chega em casa vai ler a bula, que legal. Vai ler a bula e vai ver que é um remédio à pressão alta. Gente, a clonidina é para pressão alta, ela também está indicada em alguns casos de déficit de atenção, para distúrbio de sono, de agressividade, tá? Então, assim, ó, as medicações não são rígidas, isso é só para isso e deu. Só que daí alguém lê, meu Deus, essa remédio é para pressão, eu não vou dar para a criança porque a vizinha falou que para ela é muito forte. Aí fica difícil. Então, assim, para sono, especificamente para sono, clonidina vem antes de risperidona. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Luciano, vamos finalizar assim no sentido, quero que tu me diga assim, qual a mensagem final assim que tu quer dizer. Agora tu falou do confiar. Eu postei ontem, eu acho, alguma coisa sobre confiança. O quanto é importante a família confiar nos profissionais. Até nesse sentido. Se o médico está dando essa medicação, é porque ele acredita que é aquela medicação, né? Então, assim, qual é a mensagem final, assim, que tu dizer para esse povo que está aqui nos assistindo e que é para tanto profissional quanto família tem aqui? Claro. Primeira coisa, se não confia, troca. Tá. Mas troca por quem? Por quem confia. Porque senão não justifica o acompanhamento. Porque serão todas informações que não vão ter validade, não serão levadas para casa. Então, se não confia, não é por maldade ao profissional, mas se não consegue ter confiança, uma empatia boa e uma confiança, troca de profissional. Busque alguém que te dê confiança também, porque as coisas vão melhorar, tá? E em relação à mensagem final é assim, gente, a gente não estimula um transtorno, a gente estimula demandas que estão, atrasos, defasagens, comportamentos atípicos que trazem prejuízos.
A gente não quer, como esses dias na live, eu acho que foi lá foi com a do Alisson Motri lá, que depois eu vi um comentário assim, que querem exterminar os autistas. De maneira nenhuma. Autistas são seres puros, desprovidos de qualquer maldade. Se tem alguém no mundo que é incapaz de fazer mal a alguém, é uma criança com autismo, um adulto com autismo. Eles não têm a parte da maldade, tá? Então, assim, ó, o que eu diria assim, ó, é que não esperem. Se vocês identificam algo, as mães, os pais, mas principalmente as mães que têm uma ligação diferente com o seu, por melhor que seja um pai, nunca será uma mãe. Eu sempre digo isso, tá? Então, assim, ó, que tem uma relação diferente, percebeu algo, procura ajuda. Procura conversar, conversa com o pediatra, abre o jogo, abre o coração, diz que você está angustiada, que alguma coisa não está legal, tá? Mas será que é um transtorno? Não sei. Está atrasado? Sim, vamos estimular? Se não for, a maior parte das vezes não vai ser nada. É só um atraso de desenvolvimento, uma falta de estímulo de casa mesmo, tá? É um excesso de galinha pintadinha ou ficar demais no carrinho estacionado, tá? Eu acho que celular tem que dar choque em mão de criança pequena, tá? Tinha que dar choque, dizer assim, se encostar morre, para não botar a mão, tá? Mas é para dar um tempinho de fazer alguma coisa. Nossas mães faziam sem celular e conseguiam fazer tudo. Então não é argumento, tá? Então assim, ó, percebeu um atraso? Estimula. Não perde tempo. Não espera um diagnóstico para começar um tratamento que não tem efeito colateral. Conversa com o pediatra, busca informação de qualidade, se cerque de pessoas queridas e competentes, que você confie e faça o que elas estão te orientando. Persevere, não desista no primeiro obstáculo. Persevere, vai, não pare. A criança ela vai te dar respostas. Pode não ser tão rápido quanto você gostaria, mas valorize os pequenos avanços. O resultado sempre vai ser melhor, sempre vai ser melhor. Mas nunca perca tempo esperando um CID. Não perca, começa antes disso. A intervenção é urgente. Aí sim a gente vai estar, digamos, conseguindo conduzir muito melhor todas as crianças, inclusive aquelas que depois de tudo isso receberão um diagnóstico de autismo. Mas muitas, com isso, vão mostrar que elas até pareciam ser, mas não eram. E foi esse tratamento que fez dar certo. Ai, que bom. Tu acha que estão chegando mais cedo ainda? Então, né? Como tem pequenininho, né? Estão chegando, e isso assim, ó, a idade média de chegar está sendo assim, as pessoas, eu acho que estão lendo, as escolas estão evoluindo na observação, nos radares que são as professoras, que elas têm, o que elas têm? Elas têm o que a gente não tem em casa, um monte de filhos as professoras têm lá para ver, e ver o quê? Diferenças. De desvios do padrão, não é comparar João com Maria, é comparar João com todos os Joãos da mesma idade. Então, assim, ó, olha, vamos conversar. E assim, ó, sejam sinceros ao falar com os pais. Relatem, não diagnósticos, observações que vocês estão vendo. E as crianças estão chegando. Gente, está chegando criança de menos de 1 ano. Está chegando nenezinho já com observações. Eu fico feliz pela questão de tão cedo estarem chegando. Não feliz por a gente estar vendo mais, né? Porque a gente sabe como, só quem tem o transtorno do espectro autista, as famílias sabem as dificuldades do dia a dia e ainda o preconceito que elas sofrem. Mas, de fato, a idade está caindo bastante e isso ajuda muito no prognóstico. E tu acha que os pediatras estão conseguindo perceber? Nós temos evoluído nesse aspecto, mas tem um caminho bem longo ainda para evoluir, de se trabalhar mais os transtornos do desenvolvimento na formação e de apontar cedo, dizer, olha, nós temos um atraso. É difícil às vezes falar que a criança está com atraso, né? De um atraso. Não estou dizendo assim que tem que caminhar para o neuro, não. O pediatra é um cara um profissional super competente para avaliar desenvolvimento, né? E de dar uns puxãozinhos de orelha quando está dormindo muito tarde, quando não está comendo direito, quando está usando muito eletrônico. O pediatra pode, e fazem isso. Mas ainda temos um caminho a percorrer para eles também serem mais incisivos e precoces, mas tem melhorado, visivelmente tem melhorado. E isso me deixa muito feliz. Eu também. Na clínica, eu que trabalho só em clínica privada no momento, lá na Pednel, eu tenho tido, assim, eu estou muito feliz, assim, com a precocidade, às vezes até uns olhos meio treinado demais, assim, para falhar desenvolver. E às vezes a gente troca uma conversa no cafezinho, lá, assim, uma orientação só, é bem legal. Estou muito faceiro com essa evolução bem positiva. Que bom. Então tá.
Muito obrigada, Luciano, por aceitar o convite. Eu acho que o pessoal gostou, né? Espero que tenham gostado. Eu acho que sim, né? Porque foram 2 lives, uma atrás da outra. Obrigada Maravilha. mesmo, né? Espero que a gente trabalhe em conjunto, porque a importância de trabalhar em equipe para o autismo é essencial. Isso não tenho dúvida mais disso na minha vida, assim. E eu fico bem feliz do quanto as pessoas estão hoje percebendo isso, da importância de trabalhar em. E eu acho assim, ó, a busca incessante de nós profissionais por qualificação sempre, tá? Sempre, não parar. Ninguém mandou a gente entrar, tá? Agora que a gente está dentro, a gente tem que andar para frente e buscar se qualificar muito, 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 porque esta busca por qualificação, desta qualificação depende das nossas crianças, nossos pacientes, tá? Então, quando a gente fica estacionado no tempo, os nossos pacientes também estacionam no tempo. Então, é uma busca incessante e hoje, com a tecnologia, está muito mais fácil de se buscar qualificação, porque a gente não precisa pegar nas pessoas, a gente tem que ouvi-las, poder aprender com as pessoas que têm mais experiência, né? E trocar, né? Eu acho que a gente tem que trocar. Eu acho bem importante a troca. Muito. Concordo. Então tá, totalmente. Pessoal. Tá bom? Muito, muito obrigada, pessoal. Tchau. Boa noite para todo mundo. Luciano. Até mais, pessoal. Obrigada. Valeu, beijão. Obrigado pela oportunidade e parabéns por essa grande iniciativa. Ai, obrigada. Tá?